Alunos, sejam bem-vindos à unidade 1 do curso de nivelamento em língua portuguesa básico. Nesta unidade, iremos analisar e estudar as 10 classes gramaticais fundamentais que nós estudamos, as definições lá atrás no ensino fundamental 1 e 2 e as classes e funções exercidas por elas no ensino médio. Tais funções são fundamentais para o aluno da graduação, seja na interpretação das questões, como também nos processos de escrita dentro da graduação, como também no trabalho de conclusão de curso. Para o estudo das 10 classes gramaticais, nós iremos analisar dentro de um esquema a definição gramatical de cada uma delas e também as funções sintáticas exercidas, isso é, quais são ou o que são e para que servem essas 10 classes gramaticais. Observe no quadro o esquema das 10 classes que nós temos. As 10 classes gramaticais que nós temos são divididas em dois grupos. Questão das variáveis, isso é, existem transformações de gênero, número e pessoa, e as classes de palavras invariáveis, que são aquelas que não se transformam no uso e nas funções sintáticas. O esquema nos mostra que nós temos como primeira classe que nós estudamos lá atrás no ensino fundamental, e é importante a função sintática delas, são os substantivos. Como definição gramatical dos substantivos, nós temos classe de palavras variável em gênero e número, isto é, transformam em masculino e feminino, singular e plural, e atribuem uma nomenclatura a seres, coisas reais e imaginários. Isso nós falamos como definição gramatical, porém, ela exerce uma função, ou os substantivos exercem funções sintáticas diversas, que nós estudamos finalzinho do Fundamental 1, Fundamental 2 e também na graduação, quando nós falamos aí concordância nominal, regência nominal, adjunto adnominal e os complementos nominais. Todas essas palavras, todos esses estudos estão ligadas ao substantivo, uma vez que quando nós pensamos em nome, nós pensamos em substantivo. Daí a formação de nominal desses estudos que nós temos. A segunda classe de palavras, também importante e fundamental para esse estudo, são os verbos. Os verbos nós temos como definição gramatical, nós temos como classe de palavras que atribui ação. Quando nós falamos em ação, nós pensamos fenômenos da natureza, nós pensamos em estado, mudança de estado. Pensamos em ações verbais. É a segunda classe de palavras que nós estudamos no processo de transição do ensino fundamental 1 para o fundamental 2 e analisando depois funções sintáticas desse verbo. Como que nós falamos em função ou funções sintáticas desses verbos? Observamos lá em transitividade verbal, a relação dos verbos com os seus complementos. Estudamos dentro da regência verbal, que é o verbo estabelecendo diversos sentidos, na concordância verbal, tão fundamental aí nos processos de escrita, tão fundamental nos processos seletivos e dentro da graduação para a nossa escrita, como também no trabalho de conclusão de curso. Nossa segunda classe, então, são os verbos. Definição lá para o ensino fundamental e função sintática exercida para frente. A terceira classe de palavras que nós iremos observar e estudar são os pronomes. A estrutura dos pronomes, ou a formação da palavra pronomes, nós temos palavras em lugar de um substantivo, isto é, para evitar a repetição de um substantivo, nós utilizamos as 6 definições dos pronomes que nós temos. Quais são? Nós temos os pronomes pessoais, que se referem às pessoas de um contexto de diálogo, os pronomes possessivos, que atribuem posse a essas pessoas, os pronomes demonstrativos, que indicam o lugar das coisas dentro de um processo de diálogo, os pronomes relativos, que estabelecem uma relação com elementos anteriores ou posteriores, os pronomes interrogativos, aqueles que nós temos em perguntas, em questões diretas, os pronomes indefinidos, que não marcam, ou como a própria palavra diz, não definem o substantivo a que se refere. Quando nós temos um processo ou processos de escrita, seja produções textuais ou interpretação de certas questões, esta análise de utilizar os substantivos ou
evitar a repetição desses substantivos, é importante reconhecer, sim, não só a definição sintática dos pronomes, mas também a função exercida por eles, lembrando essas seis estruturas que nós temos, tá? Então nós temos essas três classes chamadas aí como classes de palavras variáveis. Por que variáveis? Substantivos nós temos mudança em masculino e feminino, singular e plural, né? E os pronomes masculino, feminino, singular e plural. Já os verbos nós temos a variação em número, que é singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira. E dentro do processo e aí a análise que nós temos. As classes palavras que nós temos ainda ligadas aqui, como está no nosso esquema, ligadas a esses substantivos são os artigos, que são classes de palavras que definem ou indefinem um substantivo, tão fundamentais, aí são fundamentais para o processo de concordância nominal, né, estabelecendo essa relação de igualdade. Os numerais, que nós temos 4 formações numerais, ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários. Dentre esse aqui serve para enumerar, quantificar, fracionar ou multiplicar a função dos substantivos, como o nosso esquema próprio aqui está mostrando, que é palavras que estão ligadas a esse substantivo. E por último nós temos os adjetivos. Conceito simples, conceito básico do ensino fundamental é que classe de palavras que atribui uma qualidade ou uma característica a um substantivo. Isso nós temos como definição gramatical. Quando nós olhamos um pouquinho mais a função sintática desses adjetivos, nós olhamos que adjetivos também servem para explicar esse substantivo ou dentro de um contexto de oração e para restringir, isto é, limitar um substantivo dentre vários elementos expostos. Então, nós temos pronomes, verbos, substantivos, artigos, numerais e adjetivos, estas 6 classes de palavras classificadas como classes de palavras variáveis. Lembrando, a variação em gênero, masculino e feminino, em número singular e plural, e no caso dos verbos, primeira, segunda e terceira pessoa. Estas 6 classes são fundamentais por todo o processo de língua portuguesa. E aí nós temos outras 4 classes de palavras. Vou chamar a atenção muito aí dos alunos de graduação. Chamar a atenção para 2 classes em especiais. Nós temos as preposições e as conjunções. 2 elementos, 2 estruturas gramaticais recorrentes aí em processos seletivos que vocês já passaram e tão importantes para o processo de escrita que vocês têm dentro da graduação ou lá no final, no trabalho de conclusão de curso. Nós temos, então, preposição e conjunção como classe de palavras invariáveis, isso é, não se transformam, não mudam, e nós temos uma diferença entre elas. As preposições. Nós temos as preposições lá no ensino fundamental. Muitas vezes nós lembramos, decoramos as preposições, só que não entendemos ou não buscamos aí qual a função exercida por elas. Nós temos as preposições para lembrar qual é o agente da passiva lá na pós-verbal da frente. Nós temos aqui para reconhecer as preposições dentro dos complementos verbais da transitividade, da regência verbal, e para reconhecer os complementos nominais, a transformação que se tem quando se fala em regência nominal também. Preposição não tem sentido, são palavras que ligam para palavras, tá? Então, preposição são certas palavras que são utilizadas somente para ligar elementos, elas não expressam sentido nenhum, o que é totalmente diferente quando nós falamos em conjunções. Conjunções nós temos como chamadas também de conectivos, conectores ou operadores argumentativos. Isso é, para o processo de escrita de qualquer aluno de graduação, tem que reconhecer o uso das conjunções. Quando nós falamos em conjunções, são palavras, diversas palavras que expressam sentidos. E aí nós temos o uso nos processos de escrita tão fundamental, nós temos as conjunções. Observar o uso das conjunções. Por vezes nós temos
utilizamos aí uma certa ideia na produção textual, estamos escrevendo o nosso texto dentro da graduação, estamos escrevendo nosso trabalho em conclusão de curso, e aí falta aquela palavra de ligação entre o parágrafo anterior com o posterior. Falta uma palavra de ligar os elementos, de ligar as ações verbais. Quais são essas palavras? As conjunções. Prestar atenção no uso, do sentido das conjunções. Que divergem aqui, preposição, ligam palavras somente. Conjunções ligam ideias, ligam ações verbais. Então, é o que nós temos aqui como mais importante. E as duas classes de palavras invariáveis. Outras duas classes de palavras invariáveis, nós temos o advérbio, ou os advérbios, que expressam certos sentidos. Vamos lembrar, advérbio só está ligado ao verbo. Até porque nós temos esse prefixo inicial, ad, que significa junto. Então, são palavras juntas ao verbo que modificam o jeito, o tipão, o formato do verbo. Tá? Sozinhas, elas expressam os sentidos lá de negação, de dúvida, de certeza, de tempo, de modo. Então, estas funções gramaticais dos advérbios só terão um sentido completo, só terão uma função sintática um pouco mais completa quando ligadas aí aos verbos. Um exemplo clássico que nós temos de advérbio. Quando nós temos a seguinte oração: eu estudei para a prova. Nós temos uma oração dentro do próprio sentido. Agora, quando eu quero dar uma ênfase, uma intensidade a esta ação produzida por mim, eu estudei muito para a prova. Esse muito nós temos como um advérbio, já reconhecido no ensino fundamental, como um advérbio de intensidade. E as outras funções sintáticas exercidas também pelo advérbio. O que nós temos que chamar atenção, e aí, como eu disse, no caso das conjunções, chamar atenção que nós temos certas conjunções que ganham o sentido aqui dos advérbios, que é o que nós estudamos lá no ensino fundamental, e vamos relembrar aí nas próximas unidades, as conjunções adverbiais, isso é, palavras, conjunções que vão ligar palavras com diversos sentidos. Esse elemento, essa parte, esse estudo é importantíssimo para o processo de escrita. Quando nós falamos em processo de escrita, pode ser tanto o processo de escrita durante o curso de questões, como também no trabalho de conclusão de curso. E a última classe de palavras que nós temos são as interjeições. Vamos lembrar, as interjeições são mais visuais. São aquelas palavras para expressar sensações. Então, quando nós queremos expressar surpresa, admiração, espanto, dúvidas, nós utilizamos certas palavras dentro da produção textual, dentro da interpretação textual, certas palavras exatamente com o sinal de interjeição. Nós temos as 10 classes de palavras com as suas definições gramaticais e as funções exercidas por cada uma delas, fundamentais e básicas para os processos de estudos que nós teremos a seguir. Muito obrigado. A seguir nós teremos exercícios referente às 10 classes gramaticais.